Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é a sua história e a diferenciação. Para quem está chegando agora, vendo a gravação, meu nome é Humberto Cristóvão, eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço, a trabalhar em estratégias eficientes. O que é eficiência? Mínimo de esforço para o máximo de resultado. Liliane, muito bom dia. Dila, muito bom dia. E o tema de hoje é a sua história e a diferenciação. Vamos direto ao ponto. Tem muita gente que busca diferenciar-se no mercado, não ser mais do mesmo. Bom dia, Cris. E a melhor forma de você não ser mais do mesmo é através da sua história. Esse é o elemento que te torna mais única. Esse é o elemento que te torna mais único. É a sua história, a sua trajetória. E a sua história, ela pode ser dividida no quê? Na sua vivência, sua história de vida. Ela pode ser abordada sobre a procedência do seu método. Ah, muito bom dia. Por exemplo, você tem um método, sei lá, de alisamento de cabelo, de iluminados, de queda capilar. Existe uma história de procedência para você ter chegado até esse método, para você falar da forma que você fala, os resultados que você trouxe. Isso aqui é uma história, faz parte da sua história, faz parte da conclusão daquilo que você está proposto a fazer. Isso é uma história muito importante de você ter ela documentada para você mesma e dominar falar sobre essa história. Esse é um ponto. Um outro ponto, a sua própria história de vida. O que te trouxe até aqui, as batalhas que você enfrentou, os desafios que você enfrentou na vida. Isso é algo muito interessante, muito pertinente. Quando você junta essas duas coisas, você tem um elemento de diferenciação muito forte. As pessoas, elas te escolhem não só pelo seu trabalho, não só pelo aquilo que você está oferecendo, pela sua solução, mas elas compram primeiramente quem você é. É muito importante você ter isso em mente. Você escolhe a sua cabeleireira, você escolhe profissionais que te acompanham, teu personal, sei lá. Não é só pelo trabalho que a pessoa está exercendo, mas é pela simpatia que você tem pela pessoa. E a melhor forma de você criar isso é através da sua própria história. A sua história, ela traz elementos que despertam emoções nas pessoas, despertam sentimentos de que ela também pode, que ela também consegue, desperta inspiração. Inspiração é algo muito forte. Então, o elemento mais importante é a sua história, quem você é. E eu vejo que uma tendência muito grande para vocês, principalmente quem não está muito ligado a marketing, está mais ligado ao seu trabalho mesmo, é ocultar a sua história. Ou muitas vezes ter vergonha de pontos da sua história, pontos de baixa. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: o que torna uma história realmente interessante são os pontos de baixa. São os altos e baixos. Um filme que só é linear, não acontece nada, ele não tem graça. Um filme bom é um filme que existe altos e baixos. Existem momentos que você vai ter raiva, porque o vilão vai estar sobressaindo. Existem momentos que vai estar acontecendo tudo de ruim. Para quê? Para o bem poder vencer alguma coisa. E para o bem se tornar algo desejável, algo que encanta as pessoas, precisa existir o mal, precisa existir o outro lado. E aí que entra esse ponto da sua história. Às vezes você quer ocultar o que aconteceu de ruim, mas uma boa construção de história é você mostrando: olha, eu sou essa pessoa, aconteceu isso, isso e isso, e eu consegui vencer esses desafios, e olha só o que eu conquistei, olha só o que eu alcancei. Por exemplo, tem uma aluna minha que, quando ela começou comigo, ela era estudante de biomedicina. Ela fazia estética corporal, estética facial. O nome dela é Jéssica Isidório. Fazia de tudo. Então a primeira coisa para quem trabalha comigo sabe que eu pego muito firme nessa questão de você escolher um nicho. Escolhe alguma coisa para você se tornar referência. E foi um conselho que eu trouxe para ela também. E aí a gente descobriu, conversando,
que ela, ela já teve problema com acne, ela mesma. Então ela foi muito zoada na escola, sofreu muito bullying, se sentiu muito mal, já chorou muito. E ela poderia só escolher se vitimizar e tal, mas ela escolheu estudar sobre. Ela até entrou em biomedicina, um dos motivos por causa disso. Mas além da biomedicina, ela tinha estudado muito, se aprofundado muito, comprado livros. Ela estava muito a par do assunto. Ela descobriu que para resolver acnes, você poderia trabalhar em cima dos gatilhos que trazem acne para a pessoa. Então ela descobriu que tinha uns 7 ou 9 gatilhos, entre eles alimentação, hormônio, parte hormonal, a parte do sono, a parte da oleosidade da pele, enfim, sim, tem várias questões aí. E ela descobriu que quando você resolve o gatilho, você resolve o problema da acne. Então você não precisa de um remédio muito abrasivo, tipo um Roacutan da vida. Você não precisa de um monte de limpeza de pele, porque isso só vai ser enxugar gelo. A acne vai voltar. Agora, quando você resolve no problema, na raiz do problema, na desinflamação, você resolve o problema da acne. Então, a partir disso, ela começou a trabalhar com os pacientes dela. E quando a gente começou, o que ela fazia? Ela fazia uma consulta e agendava um monte de limpeza de pele. Aí eu descobri que ela estava cansada demais, ela não estava subindo o faturamento dela, não saía dos 5, 6 mil, trabalhando demais. Falei, Jéssica, tem furos aí. Tem, tem furos, porque se tivesse tudo certo, você estaria com a agenda livre faturando esse valor. Era para você estar faturando mais. Aí a gente foi descobrir que ela não cobrava por essa consulta. Era uma consulta gratuita. Aí eu falei para ela, mas por que essa consulta é gratuita? Se você vai num ginecologista e ele te manda fazer exame de sangue e voltar depois, essa consulta é de graça? Ela, não. Eu falei, então a sua consulta tem que ser paga. Aí conversando mais um pouco, eu descobri que na real não eram as limpezas de pele, era a consulta que resolvia o problema da pessoa através dos gatilhos. Eu falei, então tô te libertando, você não precisa agendar a limpeza de pele, não precisa nem pôr a mão no seu paciente. Você tá falando que essa consulta é o que resolve, então o que tem que ter de fato valor é essa consulta. Aí eu lembro que ela começou cobrando R$ 350 nessa consulta, achando assim, meu Deus, é uma consulta só. Aí vamos lá, vamos embora, você tá falando, vamos fazer isso. Meu faturamento dela subiu para 10, 12 mil, 14 mil, foi subindo. Aí ela foi aumentando o preço. 350, 550, 600, começou a atender online, começou a atender gente de vários lugares, ganhar em euro e tudo mais. Enfim, a realidade dela mudou expressivamente. Mas o grande ponto aqui é o quê? O que mais ajudava ela a vender? A própria história dela. Então ela sempre contava, olha, eu sou como você. É muito legal quando você tem uma história que você é a mesma pessoa transformada da sua audiência. Você tem esse efeito, eu sou como você. Olha só, eu sou como você. Eu também passei pela acne. Isso aqui dá legitimidade. Uma legitimidade muito forte para você falar do assunto. Olha, eu sou como você. Eu também passei por isso. Eu também enfrentei as minhas acnes. Eu passei a vida inteira sofrendo até que eu descobri uma solução. Tem um ponto de virada aqui. Ela descobriu o caminho das pedras. E a partir dessa solução eu resolvi a minha vida. E eu quero compartilhar essa solução com você também. A partir daqui a pessoa se identificou com ela. Ela percebeu que, olha, ela é gente como a gente. Ela me entende. Isso é muito forte. Muito poderoso. E a partir disso, ela começou a conectar-se muito mais forte com a audiência dela. Muito mais forte com as pessoas. E consequentemente, ela começou a vender mais. Então, o grande ponto para você é o seguinte, sei lá, talvez você trabalhe com transição capilar. Se você já passou pela transição capilar, é a mesma coisa. Olha, eu sou como você. Eu também tinha dificuldade para acordar de manhã, arrumar meu cabelo. A progressiva, sei lá, quebrou meu cabelo. Enfim, vai ter a sua história de vida. A sua história única. E aí é através dela que você vai contar. Isso é muito forte. Ah, Humberto, mas eu não sou o meu avatar transformado. Eu não sou a minha audiência transformada. Não faz mal.
Não faz mal se você não é a sua audiência transformada. Você pode contar a sua história, de como que você chegou através disso, sua história de vida e tudo mais. Só isso já vai ser muito interessante. Por exemplo, tem uma aluna minha, a Rafaela. Ela é de Portugal, ela faz micropigmentação. A grande história dela é uma bariátrica que ela fez. Tipo assim, não tem nada a ver, ela não trabalha com emagrecimento, nem nada do tipo. Mas essa bariátrica é uma coisa que chamou muita atenção. Por quê? Porque a sua audiência ela não está lá só por causa do seu trabalho. Ela se conecta com você também. Ela acha interessante a sua história. Existe um vínculo emocional. Então, quando ela traz que ela fez uma bariátrica, que ela tinha determinado sofrimento, etc e tal, é um ponto de conexão com as pessoas. Não é diretamente ligado ao trabalho, mas é um ponto de conexão. E através desse ponto de conexão, dessa bariátrica, ela puxava muita audiência, as pessoas perguntavam e coisa e tal, e isso gerava audiência. O mais importante aqui é você pensar o seguinte: você precisa gerar audiência. Você precisa gerar pessoas interessadas naquilo que você tem a dizer. Não necessariamente precisa ser diretamente ligado, sei lá, com o cabelo que você faz, com massagem, com dor, mas é uma história tua. Através dessa história, as pessoas se conectam com você e elas podem comprar o que você vai vender. Coloca aqui nos comentários se você pegou isso aqui, se faz sentido. Então ela contava a história: olha, eu fui pro Brasil, morava em Portugal, deu a pandemia, quando eu tinha ido pro Brasil em férias, e fechou tudo, eu fiquei 2 anos no Brasil e surgiu a oportunidade de fazer uma bariátrica. Pra quem não me conhece, eu era assim, aí as pessoas já tomam um choque, porque conhecem ela magrinha e tal, nunca ia imaginar. Ela mostra o antes e o depois da transformação dela. Ela conta que a partir dessa cirurgia, ela começou a fazer o curso dela, que ela tanto queria, de micropigmentação e coisa e tal. Isso foi um ponto para ela fazer o curso. E ela vai contando. Meu, isso aqui era um anúncio que gerava um custo por clique baixo, gerava muita audiência atrás dela, querendo saber mais. As pessoas se conectavam com ela. Pega o pulo do gato aqui, quando você tem pessoas que te tratam como amiga, que tem um sentimento de amizade com você, cara, vender é a coisa mais fácil. Um corretor de imóveis que tem amizade com as pessoas, ele vai vender mais fácil. Uma cabeleireira vai vender mais fácil. Uma micropigmentadora vai vender mais fácil. Enfim, você vai vender muito mais fácil se você cria amizade, se você trata as suas clientes como amigas. Esse é o pulo do gato. Então a sua história, ela é capaz de fazer isso com as pessoas. É capaz de emocionar, é capaz de conectar. É um elemento de diferenciação muito forte. Tem muita gente que não troca por nada a sua cabeleireira, por quê? Porque tem um vínculo afetivo, tem um sentimento muito forte pela pessoa. E esse é o ponto que eu quero que vocês comecem a pensar sobre. Criar um ponto de conexão com a sua audiência através da sua própria história. Contar mais a sua própria história. Aprender a contar mais a sua própria história. Isso é um elemento muito forte, muito poderoso. Aprenda a contar, aprenda a usar a sua história. A sua história pode ser um elemento muito forte ao seu favor. Use ela. Simplesmente use. Comece a contar mais. A pergunta que eu faço para vocês aqui é: você costuma contar a sua história? Você costuma utilizar esse elemento a seu favor? Como que eu faço isso, Humberto? Constantemente, através do Store. Você pode fazer isso com muita constância através do seu Store. Você pode fazer carrossel. Você pode fazer Reels. O legal da sua história é que você pode contar ela de vários pontos diferentes. Por exemplo, eu posso contar minha história do momento que a gente alugou uma casa, eu e a Letícia, e foi um ponto de virada pra gente, que deu coragem pra gente empreender. Eu posso contar o ponto de quando a Lara nasceu. Eu posso contar o ponto de quando a gente rodou o primeiro anúncio. Eu posso contar o ponto de quando eu tive a minha primeira aluna e ela bateu o resultado. Minha primeira aluna, ela entrou, foi a minha primeira venda. Ó, tem uma história aqui em cima disso. Eu abri o Agenda Escalável para vender pela primeira vez e não tinha ninguém na live. 0 pessoas. Falei, meu Deus do céu, que vergonha. E eu sei que tinha umas pessoas conhecidas que falaram que ia assistir.
Aí o que que eu fiz? Eu peguei, derrubei a live, fiquei parado assim, meu Deus, que merda que eu fiz. Eu fiquei rodando conteúdo aqui por um mês e pouco, não apareceu ninguém. Aí eu fiquei pensando. Botei o celular em modo avião, porque ia chegar a mensagem. Aí eu tive uma ideia. Falei, quer saber? Eu vou abrir esse computador e vou fazer essa live de lançamento como se estivesse ao vivo. Só que eu vou deixar o programa gravando e não vai estar ao vivo. E aí depois eu coloco no YouTube como se eu tivesse feito ao vivo. Aí eu peguei e fiz isso. Pá, fiz, lancei, beleza. Aí depois as pessoas, olha, eu entrei, já não estava funcionando. Ah, o link da gravação tá aqui. Aí eu lembro que umas 5 pessoas assistiram, mais ou menos, a gravação. Entre elas a Rafaela Leonara, que não entrou na primeira turma, entrou depois. E foi um estudo de caso muito bom nosso. E a Laís Ângeles, uma tatuadora, ela entrou. Ela pagou na época R$ 997. Foi a primeira vez que eu vendi o agente escalável. Era R$ 997. E aí ela entrou. Eu lembro que ela entrou mais ou menos em final de novembro, início de dezembro. Pode colocar dezembro aqui. E em fevereiro ela bateu 10 mil de faturamento. Era uma pessoa que estava fazendo 2 mil mais ou menos. Assim, foi muito rápido. Ela tinha uns anúncios assim muito bons. Ela, pra você ter uma ideia, ela foi o melhor custo por clique que eu já conheci uma pessoa ter. A Laís, ela conseguia 0,0502. Você tem noção do que é isso? É 1/5 de 1 centavo por clique. Cara, é fascinante. 1/5 de 1 centavo significa que o quê? Que a cada 10 centavos ela tinha, vamos lá, a cada 1 centavo ela tinha 5 pessoas. Ela tinha 50 pessoas a cada 10 centavos entrando no perfil dela. A cada 10 centavos, 50 pessoas entrando no perfil dela. Cara, brutal. A cada R$ 1, ela tinha 500 pessoas. A cada R$ 10, 5 mil pessoas entrando no perfil dela. Meu, era incrível. O melhor resultado de custo por clique que eu já vi na vida. Surreal. Acho difícil alguém conseguir bater isso hoje em dia. É muito difícil. Surreal. Aí ela conseguiu um resultado muito bom. Ela chegou quase, sei lá, 90 mil seguidores. Eu lembro que na época eu também tinha estourado. E aí eu tava competindo com ela. Às vezes ela tinha mais seguidor que eu, às vezes eu. Depois eu passei ela. Enfim, foi bem legal. E é uma história que tem pra contar. Tá vendo? Então, existem várias historinhas aí, você tem que ter um banco de histórias. Anota aí quais são as histórias legais que você tem pra contar. De vez em quando chega, por exemplo, nessa live, eu contei umas 3, 4 histórias pra vocês. Não é interessante? Não torna a aula mais interessante? Torna o seu story mais interessante, torna você uma pessoa mais interessante. Cria autenticidade, diferenciação, cria esse senso de interessante e esse senso também de confiança nas pessoas. É muito legal. O que eu mais ouço das minhas clientes é que sou inspiração de como consigo ser mãe de 3 crianças e ainda trabalhar bem e com responsabilidade que eu trabalho. Então, Cris, sabe o que você vai fazer? Começa a anotar o banco de histórias. O dia que a minha filha fez tal coisa, o dia que a minha terceira filha nasceu, o dia que eu resolvi empreender com a minha mãe. Meu, você tem um monte de história para contar. Começa a contar essas histórias. Só que você não vai contar como se, olha, hoje eu vou contar uma história. Entra com a história de exemplo. Isso me lembrou o dia que não sei o quê. Olha, teve uma vez que a minha filha fez isso no cabelo. E por que que eu quero te dizer isso? Porque você também está agindo como ela. Enfim, você começa a usar as histórias como exemplos para contar situações. Paula falou aqui, é interessante. Nunca tive coragem de falar como eu cheguei até aqui. Uma menina que veio do interior para trabalhar como escovista. Hoje tenho meu salão e sou referência na cidade. Meu, isso aqui é uma história muito rica, Paula. Muito rica. Conte essa história. Isso é muito forte. Quantas pessoas você vai inspirar por essa história? Quantas pessoas você vai trazer através dessa história? Isso é muito bom. Isso vai criar um vínculo muito forte com as pessoas. Quando você cria um vínculo muito forte com as pessoas, meu, você cria fidelização, você cria indicação, você cria paixão. Você faz com que outras pessoas pensem assim, ó, eu também posso. A sua história traz muita gente para a luz. Isso é fascinante, isso é muito legal. Então usa isso ao seu favor, usa isso ao favor das pessoas. Isso é muito bom, isso é muito forte, tá? Eu quero deixar uma indicação hoje para vocês aqui. Eu era para eu ter indicado o livro ontem, não indiquei. Eu não tenho certeza se eu já indiquei esse livro para vocês nessa sequência de lives, né?
Mas se eu não indiquei, tá aqui, ó. Como construir uma storyboard. Tira um print aí. Eu vou deixar no store também. Do Donald Miller. Cara, é muito legal esse livro. Muito bom. Eu pesquisei, não tem audiobook no YouTube, então vocês vão ter que comprar o livro mesmo. Eu sei que na Amazon, se você compra o livro digital, dá pra você ouvir como audiobook também. Tira aí o print. Mas eu vou postar lá. Meu, esse livro é bom. Esse livro é muito bom. Ele é um best-seller no Wall Street Journal. E ele mostra de maneira clara como que você constrói a sua história em 7 passos. Ele mostra pra você que a heroína da sua história não é você, é a sua audiência. Porque às vezes o ponto que as pessoas mais erram em contar a sua história é se colocar como o fodão, se colocar como uma fodona, como a bambambam. Bam, bam. Mas na real, as pessoas estão preocupadas com a própria história. Então você vai contar a própria história, a sua história, e você não entra como a protagonista, você entra como a mentora da parada, você entra como a... Como que se fala? É tipo no Karate Kid. Não sei se você já assistiu o Karate Kid. Tem o do antigo, né? Do Sr. Miyagi, que é o clássico, e tem aquele na nova versão do filho do Will Smith com o Jack Chan. Então você seria tipo o Jack Chan, ou você seria o Sr. Miyagi, o líder, o mestre, que mostra, olha, eu já percorri esse caminho para você percorrer esse caminho, sacou? Então ele mostra claramente nesse livro como que você faz isso para a sua história conectar e ser um ponto de inspiração com as pessoas, tá? Mas, enfim, usa a sua história que esse é o maior ponto de diferenciação. E hoje em dia, com uma concorrência cada vez mais forte, cada vez mais preparada, se você não tiver um ponto de diferenciação forte com a sua história, você vira mais uma. Só que você não é mais uma. Olha o exemplo aqui da Paula, que veio do interior, trabalhar como escovista, hoje é referência na cidade. Quantas histórias magníficas você tem? A história da Cris, 3 filhos, consegue ter o salão, consegue tocar as coisas. É uma das pessoas que eu conheço que é mais fazedora, ela tá sempre fazendo, conheço ela de perto, tá em mentoria. Então, assim, tem muitas histórias muito boas que vocês têm para contar. E essas histórias fazem vocês únicas. Tá bom? Então usa isso mais a seu favor, que isso aqui pode ser um ponto de virada no seu negócio. Você quer fazer anúncio bom mesmo? Conta a tua história de uma maneira impactante, com imagens, com fotos. Cara, vai ser um anúncio fantástico, vai trazer gente demais. Você pode não tocar no assunto cabelo, ou o que você faz, mas essa história vai trazer gente. Pode fazer que vai dar certo. Gente, é isso. Esse é o tema de hoje. Leia o livro, tá? Faça acontecer. Se você é nova aqui, você tá vendo a gravação, tá aqui no ao vivo, eu tenho um convite para você. Eu tenho um projeto muito 10, assim, sensacional. E eu quero te dar um presente. Não tem custo nenhum. É um projeto que pode mudar a tua vida. Eu vou te ajudar, vou treinar você por 30 dias. Me manda lá no meu direct que você participou da live, da sua história e a diferenciação, que eu vou te dar esse próximo passo, tá bom? Só você me mandar um direct e falar, eu tava nessa live, você falou que ia me dar um presente, eu vou te dar um presente, tá? Uma oportunidade de você participar de um projeto incrível. Beleza? E ó, todos os dias eu faço live, elas vão por perfil, mas elas ficam 3 dias no perfil e elas ficam no Spotify. Então você pode abrir o link na minha bio, todas essas lives estão lá no Spotify, clica lá. O legal do Spotify é que você pode pôr o celular no bolso, ouvir no fone de ouvido, correr, fazer seus exercícios. Lembra que eu passei exercício, inclusive, na semana passada. É muito legal, você pode pôr a live no fone de ouvido, tá bom? Mas é isso, vamos fazer a nossa conexão de hoje, como sempre. Eu quero que você pare um pouquinho o que você está fazendo, feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes pensando no presente, somente pensando no agora. Esquece tudo. Vamos lá.
Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos dê esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por tudo que temos feito. Muito obrigado por esse grande dia, por essa oportunidade de fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado por mais esse tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo, juntos. Que venhamos ter força, resiliência e constância. Não de necessariamente fazer tudo rápido, mas sem parar. Porque é isso que faz a gente ser grande, isso que faz a gente crescer. Todo santo dia investindo em crescimento, desenvolvimento. Que o Senhor nos traga sabedoria para fazer o que tem que ser feito, para abençoar pessoas. E que venhamos ter sempre essa consciência de que os nossos negócios são apenas um pretexto para abençoar a gente. Cuide da gente, Senhor. Cuide da gente. Entregue-nos bênçãos que nós pedimos e que nós não pedimos também, pois o Senhor sabe de tudo. Muito obrigado. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Sente a energia dentro de você e fala assim, 2025 é o ano da virada. É o melhor ano da minha vida. Conta comigo. Essa conexão que a gente faz, essa oração, não é apenas uma oração, é uma mentalização também. É um diálogo. Você vê muitas vezes eu falando coisas que às vezes eu estou afirmando o que a gente já aprendeu aqui. Estou afirmando coisas. É porque a oração é um diálogo com Deus. Também é uma oportunidade de mentalização. Isso é um exercício muito forte, muito bom. Você traz para o sagrado aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está mentalizando. Tá bom? E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. É muito legal estar com vocês aqui. E é isso. Tamo junto. Até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.